bem-vindos, leitores e espectadores do Correio Digital. Eu sou a Rafaela e estamos hoje para mais uma entrevista com os candidatos ao pleito na Cantor Quiriguaçu. O nosso candidato convidado de hoje é o Rafael Moura, aqui de Quedas do Iguaçu, que concorre pelo MDB com o número 15 na coligação Unidos pelo Progresso, que é composto pelo Republicanos, MDB, União, PRD, PSD e Solidariedade. O vice do Rafael é a Marlene Hevers, do Solidariedade. Isso. Rafael, muito obrigada por ter aceitado o convite, ficamos muito felizes, seja bem-vindo. Lembramos que o candidato tem até 30 minutos para fazer o vídeo e terá 2 minutos para responder cada pergunta. Quando faltar 30 segundos para acabar o seu tempo, a nossa equipe vai sinalizar para que você possa concluir o seu raciocínio. Perfeito. Ao final das 10 perguntas, o candidato terá 2 minutos para as considerações finais. Para iniciarmos então, candidato, você pode falar um pouquinho sobre você, sua experiência política, experiência profissional? Pode ficar à vontade. Bom, eu sou advogado, filho de Quedas do Iguaçu, pois nasci aqui, nessa terra que eu digo que é a mais acolhedora e que tem a gente mais trabalhadora e dedicada nas suas vidas. Eu pude estudar fora, estudei advocacia, fiz pós-graduação e tive uma vasta experiência porque eu rodei o estado do Paraná junto com meu pai, visitando vários municípios que se desenvolveram, trabalhei na Assembleia Legislativa, trabalhei no Tribunal de Justiça, trabalhei na Defensoria Pública e tenho meu escritório de advocacia. Mas o que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas, resolver problemas, né? Porque desde a advocacia, a função do advogado é resolver o problema dos outros. E eu vejo que na política a gente tem que fazer da mesma forma. Mas, acima de tudo, eu gosto de passar o tempo com a minha família. Eu, assim, passo as horas que eu tenho vaga junto com eles, fazendo atividades com a minha filha e desfrutando todas as áreas que nosso município tem, indo para o lago, para o Salto Osório, fazendo um churrasco com os amigos, visitando as pessoas no interior, indo nas festas do interior e das comunidades como um todo. E o Rafael é uma pessoa amiga, que gosta de gente e gosta de fazer o bem. Vamos então para a nossa primeira pergunta, candidato, que refere-se ao seu plano de governo. Na sua opinião, qual que é o destaque do seu plano de governo, o seu maior objetivo como prefeito se for eleito? O maior objetivo é desenvolver Quedas do Iguaçu, é resgatar o orgulho de ser quedense. Mas se a população pergunta, Rafael, qual que é a coisa mais séria e importante que você poderia fazer para nós? Eu digo que é fechar a torneira do roubo e do desperdício do dinheiro do povo, porque Quedas do Iguaçu tem uma boa arrecadação, 170 milhões por ano, e isso dá para fazer muita coisa pela nossa gente. E a gente sabe que nós temos muito trabalho a fazer, melhorar as nossas estradas, temos o programa Asfalto no Campo, a saúde, precisamos trazer um pediatra, precisamos trazer os especialistas para atender aqui, que tenha remédio na farmácia básica e que ela funcione 24 horas para atender a nossa população. Também precisamos garantir os programas assistenciais para as pessoas que mais precisam, melhorar a cesta básica do final do ano, garantir a melhoria de qualidade do ovo de Páscoa e fazer com que o nosso projeto do cartão, que substitui a cesta básica, que hoje a população ganha uma cesta básica com aqueles produtos, fubá, o arroz, o macarrão, sendo que o cartão ele vai dar a cesta básica, mas em dinheiro, para ele gastar no comércio do bairro, no comércio do centro, fazendo com que a nossa gente tenha dignidade, podendo comprar um pedaço de carne, o ovo, o leite, a fruta, a verdura, um iogurte para a criança, para que a nossa população que precisa tenha liberdade financeira, tenha liberdade para comprar o que ela quiser. E isso também vai impulsionar o comércio local, porque o município atualmente compra a cesta básica de um fornecedor só de Guarapuava. Com o nosso povo gastando dinheiro aqui, vai ajudar os nossos pequenos comerciantes, vai ajudar o nosso comércio local, gerando mais emprego, mais renda e mais prosperidade para as famílias de Quedas do Iguaçu. A nossa segunda pergunta, candidato, refere-se à saúde.
Quais são os principais projetos que o senhor pretende implementar nessa área? A saúde é um tema que me causa muita preocupação. Eu tenho recebido os relatos nos 4 cantos do município das pessoas que estão sem atendimento médico, sem o medicamento, sem a consulta, sem o exame. E nós, primeiro de tudo, queremos sim construir o hospital municipal, só que precisa de gente séria, gente honesta, porque do jeito que está aí, com 6, 7 pessoas lá fingindo que trabalha, a obra não vai sair do chão. Nós vamos colocar 40, 50 pessoas, exigir que a empresa entregue essa obra o quanto antes. Mas a gente não pode esperar construir o hospital para melhorar a saúde do povo. Nós temos que, já em janeiro, trazer um médico pediatra para atender nossas crianças, trazer um obstetra e um ginecologista para que volte a ter parto seguro em Quedas do Iguaçu. Eu nasci em Quedas e tenho um sentimento de uma dor muito grande de ver que não nascem mais crianças em Quedas do Iguaçu. E isso é revoltante. Precisamos garantir os medicamentos na farmácia básica, que ela funcione 24 horas, trazer os médicos especialistas para atender aqui, o neuropediatra, o cardiologista, o vascular, o dermatologista, o ortopedista, trazer para atender pelo SISOP em Quedas, assim como o Corbélia faz, por exemplo. Então, a área da saúde precisa ter um atendimento acolhedor e humanizado, capacitar os nossos servidores para que eles tenham um conhecimento maior e um preparo maior para atender a nossa população que utiliza dos sistemas de saúde. Colocar um veículo em cada UBS para fazer o transporte dos passageiros, principalmente dos nossos idosos, daqueles que têm dificuldade de locomoção, para garantir uma prestação do serviço de saúde de qualidade, trazendo mais médicos para atender o nosso povo e melhorando o atendimento médico nas UBS e no interior. Nossa terceira pergunta, candidato, refere-se à educação. No seu plano de governo é citado a relação das filas das creches. Como vai funcionar essa parte e quais são as suas outras propostas para a educação no município? O objetivo da educação é a aprendizagem e nós precisamos investir na infraestrutura. Temos que construir mais creches, mais escolas. Isso é um pleito que tem a minha total dedicação. Eu já luto mesmo sem ter nenhum cargo eletivo para essas melhorias. Mas também precisamos olhar para o servidor público da educação. O professor, a zeladora, a merendeira, a monitora, o vigia, todos aqueles que cuidam do bem mais precioso nosso, que são os nossos jovens e as nossas crianças. Precisamos dar a devida valorização para eles, porque os estudos mostram que o fator da infraestrutura boa, aliado à capacitação e à valorização do profissional, faz com que a nossa educação seja melhor. E esse que é o objetivo do gestor, melhorar a educação. Então nós vamos valorizar os nossos servidores, implantar as 6 horas corridas para as zeladoras, merendeiras e para os profissionais da educação, fazer com que as nossas monitoras façam uma prova e se tornem professoras, que isso é possível pela legislação, e pagar o piso da educação em Quedas do Iguaçu. Aliado a todas as obras, reformas, ter uma equipe que vá no CEMEI, que vá na escola, fazer as obras e melhorias de forma rápida, porque nós temos casos em Quedas do Iguaçu de escolas que compraram equipamentos, passou 1 ano e o equipamento não foi sequer instalado, ou às vezes o simples conserto de uma torneira ou de algo assim demora muito tempo para fazer. Então vamos fazer uma equipe boa para fazer os reparos, lutar pelas melhorias, pela ampliação dos ambientes escolares, a capacitação contínua dos servidores da educação, permitindo que façam cursos, palestras, aumentar a sua graduação e valorizá-los no plano de cargos e salários. Esse é um compromisso nosso. Nossa quarta pergunta refere-se a investimentos. O senhor planeja fazer investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana e rural, iluminação pública, transporte? Sem dúvidas. Fazendo com que o dinheiro do povo seja para melhorias para o povo, as coisas acontecem. Nós temos um grande projeto para o interior que se chama Asfalto no Campo Vida Digna, onde nós vamos fazer mais de 100 quilômetros
de asfalto no interior de Quedas do Iguaçu, levando dignidade para o nosso povo, para o nosso produtor rural escoar sua produção, para que nossas crianças não percam mais aula quando chove e para que a nossa gente consiga sair das suas casas e ter um caminho rápido e tranquilo para chegar no atendimento da saúde. Também vamos implementar o transporte urbano de passageiros, passando pelas comunidades do interior, nos bairros e podendo trazer a mobilidade para o nosso povo. Fazer obras de melhorias em todo o nosso município de mobilidade urbana. Temos no nosso projeto fazer a estrada da integração para ter mais uma saída ali para o Rio Bonito, asfaltar a estrada que nos liga até a ponte do Rio do Guarani, onde vai para Guaraniaçu, e melhorar todas as estradas que tem no trajeto urbano, no centro urbano, trazendo calçamento, asfalto para a nossa população, na nossa vila rural e fazendo com que nossa gente tenha dignidade, porque quanta pessoa que não tem a capacidade de locomoção, que precisa de uma estrada boa para sair com a sua cadeira de rodas e muitas vezes acaba tendo uma estrada de chão, uma estrada esburacada e não consegue sair de casa. E tem toda a nossa dedicação e vamos correr atrás desses recursos com bons projetos para tirar esses sonhos do papel e transformar em realidade aqui em Quedas do Iguaçu. Nossa quinta pergunta refere-se sobre as obras emergenciais. Se eleito candidato, quais vão ser as primeiras a ser feitas? As obras emergenciais serão destinadas para as estradas rurais e para a saúde. A gente vai fazer uma grande força-tarefa para arrumar a estrada do nosso agricultor. A gente não pode mais tolerar isso. Então nós vamos terceirizar as principais estradas, vamos fazer o programa do Porteira Dentro para fazer a estrada do agricultor na propriedade dele, o bebedouro, o açude, o buraco da silagem. Então tudo isso precisa de uma atenção emergencial, porque o nosso município está sofrendo com a baixa qualidade da infraestrutura no campo. Também precisamos melhorar os equipamentos de saúde, fazer uma grande força-tarefa para construir o nosso hospital municipal, pagar as contas que hoje Quedas do Iguaçu tem cerca de 30 milhões de reais em dívidas. Só de precatórios é 6 milhões e meio. Estamos sem a certidão do município, sem o documento. Então nós vamos resolver isso, pagar essas contas, fechando a torneira do roubo e do desvio e poder fazer a obra do hospital e entregar ela para o nosso povo. Além disso, além de fazer a obra do hospital, nós temos que equipar esse equipamento, tem que colocar gente para trabalhar. Então também queremos, como obras iniciais, por assim se dizer, trazer o médico pediatra, trazer o obstetra, fazer o núcleo do CISOP aqui em Quedas do Iguaçu, para trazer os especialistas para atender a nossa gente também na área de saúde. E queremos lançar, já no início do ano que vem, um grande programa de investimento para gerar emprego e renda em Quedas do Iguaçu, fazendo as melhorias nos nossos parques industriais, tanto no Parque Industrial 1 quanto 2 da entrada da Pindorama, com asfalto, com ligação de água, de luz, para atender a todos aqueles que querem empreender em Quedas do Iguaçu. E dar início a esse programa de construção de barracões industriais para desenvolver as empresas que já tem aqui e para atrair investimentos de fora. Candidato, sobre segurança pública, como o senhor pretende fazer com que a população se sinta mais segura e que Quedas do Iguaçu saia do foco de notícias de coisas ruins, geralmente, que acontece? Pois é, eu tenho dito sempre que o nosso povo, queremos ver Quedas do Iguaçu sempre ser notícia por coisa boa. E infelizmente a gente vê nosso município nas páginas policiais. Vamos mudar isso a partir de 6 de outubro. Uma das grandes coisas que a gente pode fazer pela segurança pública de Quedas do Iguaçu é pedir que o nosso povo não vote em candidatos que têm envolvimento com drogas. A gente tem que ter uma postura firme contra todas aquelas práticas que tanto nos envergonham enquanto família, enquanto sociedade. E temos um grande projeto junto com os nossos vereadores, encampado inclusive pelo nosso presidente da Câmara, que é trazer uma
companhia independente da Polícia Militar para Quedas do Iguaçu, para trazer muito mais efetivo de policiais nas ruas, sendo que hoje nós temos só 3 policiais no turno, né? São cerca de 12 policiais, o efetivo de quedas, e só tem 3, um fica no telefone e outros 2 na rua, sendo que o nosso município é muito grande. Transformando Quedas numa companhia independente da Polícia Militar, nós vamos ter um efetivo muito grande, vamos ter outras equipes, outras áreas da polícia rodando no nosso município, garantindo que a segurança pública se desenvolva. Mas eu digo sempre o seguinte, isso são as questões emergenciais que nós vamos fazer, mas também o problema da criminalidade a gente vai combater melhorando a nossa educação, trazendo mais cultura para o nosso povo e principalmente tendo uma postura firme contra o tráfico de drogas, contra tudo aquilo que nos envergonha enquanto sociedade e também fortalecendo o esporte. Vamos investir no esporte para que os nossos jovens, as nossas crianças saiam do celular, saiam da coisa errada e estejam envolvidas com práticas esportivas que desenvolvem, além das habilidades físicas, a mente, a saúde e a vivência em comunidade. Nossa 7ª pergunta, Rafael, é sobre o apoio em outras esferas políticas. Quais lideranças te apoiam? Essa é uma pergunta muito importante, porque assim, gente, não basta você ter projetos, plano de governo. Se você não tiver o apoio, o bom nome no governo do estado e no governo federal para fazer com que esses projetos saiam do papel, nada acontece. A gente sabe que o atual prefeito batia no peito que era amigo do governador, mas devido à conduta dele enquanto pessoa, ele não conseguiu viabilizar os recursos para fazer as obras. O nosso outro candidato, ele passou do espigão, ninguém conhece ele, não tem apoio da classe política, os candidatos que ele trouxe aqui nos eventos dele são oposição do governo estadual e que não vão conseguir trazer os recursos que a nossa gente merece. Eu, graças a Deus, tenho um bom nome, tanto no governo do estado quanto no governo federal, temos o apoio de deputados que são comprometidos em trazer recursos, tanto que sem ter nenhum cargo eletivo, nos últimos 3 anos e meio, eu consegui trazer mais de 3 milhões de reais em recurso para o nosso município. Aí eu pergunto, e os nossos 2 outros adversários trouxeram o que para Quedas do Iguaçu? Conseguiram fazer alguma coisa pelo povo que mais precisa? E a gente vê que isso é muito importante, a gente pede sempre que a população analise, porque em época de eleição aparece candidato prometendo 800 casas populares, prometendo restaurante popular, 100 milhões de reais, aparece prometendo condomínio do idoso e uma série de melhorias, porque falar é muito fácil, agora fazer, mostrar serviço é outros 500. Teve candidato que já foi vereador e nada fez pelo nosso povo. E a gente tem o compromisso de fazer diferente, fazer diferença, graças ao nosso bom nome. Nós vamos pegar os nossos projetos, eu e a dona Marlene vamos lá em Curitiba e Brasília e vamos trazer os recursos para desenvolver a nossa terra de uma vez por todas. Candidato, qual é a importância que o senhor dá para o esporte e a cultura e quais são as suas propostas para essas áreas? O esporte e cultura é a base de uma sociedade desenvolvida. A gente tem que revolucionar o esporte em Quedas do Iguaçu, investir no esporte, fazer desde a categoria de base de todas as modalidades, todos aqueles professores que têm projetos serem apoiados, colocar no esporte como uma secretaria autônoma e colocar gente de quedas, gente que entende do esporte de quedas para gerenciar isso. Cortar aquele contrato de 50 mil por mês que tem para o esporte de quedas, que o dono desse contrato mora na praia e não investe R$1 sequer no esporte de Quedas do Iguaçu. Isso vai fazer com que a gente volte a disputar os campeonatos, a ter crianças participando do esporte nas mais diversas modalidades, reformar os equipamentos públicos para as práticas esportivas, trazer arena esportiva, fazer um estádio municipal. E aliado a isso, também precisamos valorizar a nossa cultura. A gente tem tradições muito fortes, temos um grupo folclórico polonês que defende
todas aquelas tradições dos nossos pioneiros e também, né, todas as formas de cultura. Temos um centro cultural trazido e possibilitado pela ENGE, que a gente vê que muitas vezes é muito pouco utilizado e muitas vezes não é permitido que a população do bairro, a população mais carente, tenha acesso a isso, porque é cobrado aluguel, porque é feito várias coisas. E nós queremos que a cultura seja para todos. A cultura ela tem que ter inclusão, fazer com que as leis federais sejam aplicadas para todos os artistas, desde aquele pequeno artista do bairro, a banda, o pessoal do teatro, enfim, que isso seja uma tônica em nosso município. Nossa penúltima pergunta, Rafael, refere-se à experiência adquirida junto ao seu pai, o ex-deputado Nereu Moura. Como essa experiência vai influenciar os seus projetos caso você seja eleito? A influência do meu pai é o seguinte: desde pequeno ele sempre falou: Rafael, o que você tem de mais importante na vida é teu nome. Cuide dele. Seja honesto, respeite as pessoas, seja dedicado com o que você faz, atenda as pessoas que mais precisam, faça o bem. Se você fizer isso, a tua vida sempre você vai ter um bom nome e as portas vão se abrir para você. E eu levo até hoje esses ensinamentos na minha mente, no meu coração. E eu vejo que ele, mesmo não estando mais na política, não pretende mais disputar a eleição, ele tem um caminho aberto muito forte no governo do estado. Ele trabalha lá na Casa Civil do governo e já garantiu que todos os recursos que nós precisarmos para fazer as obras, as melhorias, para cuidar da nossa gente em Quedas do Iguaçu, ele vai estar lá viabilizando, conversando com o governador, conversando com os deputados, sendo uma mão amiga de Quedas do Iguaçu, assim como ele foi sempre em todos os municípios que ele fez política, principalmente aqui no nosso município, que pôde ajudar tanta gente, trouxe Escola Pinheirais, o Corpo de Bombeiros, conseguiu trazer o conjunto habitacional dos Parques dos Gerânios, a Clínica da Mulher e da Criança, a Biblioteca Cidadã, asfalto, calçamento, viaturas. E essa é a boa política que eu aprendi a fazer com ele e que a gente quer fazer aqui em Quedas do Iguaçu para que nosso povo tenha mais dignidade. Então é sempre um orgulho a gente ver os passos que meu pai teve na política e poder se espelhar nele para fazer essa política de resultados, principalmente para as pessoas carentes que precisam do governo, que precisam de políticas públicas e que precisam dessas ações emergenciais. Então, eu tenho certeza que ele vai estar lá nos ajudando, mandando os recursos e, quando puder, vai vir aqui em Quedas sempre dar um abraço caloroso nos amigos e nas amigas que ele tem aqui no município. Candidato, chegamos à nossa última pergunta, então, que refere-se à sua equipe de governo. Quem serão os secretários do Rafael? Como será a escolha desses secretários? Vai ser técnica por competência ou você vai ter que fazer uma jogada política? Diferente dos meus dois adversários, eu não tenho rabo preso com ninguém. O Rafael e a dona Marlene têm um compromisso de colocar nas pastas quem entende do assunto. Colocar na educação quem entende de educação, na saúde quem entende de saúde, na indústria e comércio quem entende de indústria e comércio, no esporte quem entende de esporte, na cultura quem entende de cultura, na aviação e obra quem entende de fazer estrada. Nós não fazemos conchavos, não fazemos negociatas e nenhum tipo de prática que vai nos envergonhar perante a população. Então, por isso que eu digo, precisamos dar um basta em toda aquela política de fazer negociatas, politicagem, vender a prefeitura, vender o sonho do nosso povo, vender cargos, vender o dinheiro da nossa gente para poder ganhar uma eleição. Eu não fiz isso, jamais faria esse tipo de atitude e a gente está nessa caminhada para orgulhar a nossa população, para colocar gente em Quedas do Iguaçu, no secretariado, que seja daqui de Quedas do Iguaçu, não de Curitiba, de Brasília ou sabe-se lá de onde. Porque se você coloca uma pessoa capacitada, que tem compromisso com o povo, ele vai fazer as políticas públicas, a melhoria de vida da nossa população e não está lá para encher o bolso. Então, essa é a grande mudança de chave que o Rafael e a Marlene têm
com o nosso povo, para que a nossa gente tenha um bom atendimento na saúde, na educação, em todas as áreas, com pessoas técnicas, capazes e que atendam o povo com respeito. Eu digo que o diálogo é fundamental. O político, o secretário, o vereador tem que estar no povo sempre, lá ouvindo as demandas, atendendo a população, indo nas comunidades, trazendo esses anseios e transformando em trabalho para que nossa gente tenha uma boa vida. Finalizadas as perguntas, então, candidato, você tem um momento agora de 2 minutos para suas considerações finais. Beleza. Eu quero agradecer profundamente todos vocês que já estão conosco nessa caminhada, levando nossas mensagens, os nossos projetos e defendendo aquilo que a gente acredita. Eu sempre falo, com Deus no coração, com fé no povo, com as pessoas que mais precisam, a gente vai fazer história em Quedas do Iguaçu. E também quero falar com você, que ainda não decidiu o seu voto, que analise o perfil dos candidatos, seja na vida pessoal, seja o que eles pretendem fazer pelo nosso município, e deixe esses ataques de lado, todo esse rancor que você vê no programa eleitoral, na internet, nas redes sociais, e analise as pessoas, o propósito, quais são os projetos que vão melhorar a sua vida. Porque na hora de votar, você não tem que votar pelos políticos, você tem que votar por você, pela sua família, pela melhoria da saúde, pela melhoria do seu bairro, do lugar onde você vive. E é por isso que eu te convido a vir junto conosco na família 15, a família de todos nós de Quedas do Iguaçu, de todas as pessoas que lutam para que Quedas seja o melhor lugar do mundo. E no dia 6 de outubro, nós vamos ter essa decisão marcante para o nosso município. Nós vamos escolher qual passo nós vamos dar de agora e daqui para frente. Se nós vamos aceitar o retrocesso, se vamos aceitar que nosso povo continue sem as melhorias que o nosso povo precisa, ou se a gente vai dar o passo firme em direção ao progresso, ao desenvolvimento, à dignidade para o nosso povo. E para que isso aconteça, no dia 6 de outubro, vote Rafael e Marlene, vote 15. Finalizamos então esse vídeo. Rafael, novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Agradecemos também à Câmara Municipal aqui de Quedas do Iguaçu por ter cedido espaço para fazer a nossa entrevista. E esperamos vocês nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, onde esse vídeo também vai ser divulgado. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigado ao Correio do Povo.